Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Olá a todos, voltamos então com o nosso projeto Memória Viva, do capítulo Electa. E eu vou ter o prazer de conversar um pouco com a Sônia, que talvez seja uma das irmãs mais animadas que eu conheci no capítulo. Tem uma energia, assim, super pra cima. Então é um prazer para mim ter essa oportunidade de conversar com você hoje. E eu já vou fazendo a pergunta direta para você, Sônia. Como é que surgiu essa ideia de fundar um capítulo? Por que o nome Electa? E as vestimentas? Como é que foi essa decisão que vocês tomaram? Você como fundadora do nosso capítulo. Bom dia. Isso tudo foi através do nosso irmão Alberto Mansur e a esposa dele, Ana Célia. Eles estavam nos Estados Unidos e foram convidados para assistir numa maçonaria. Realmente a situação da formação do capítulo, que aqui no Brasil não tinha. Tá? E ele, como também foi o fundador das Filhas de Jó e do Demolei, o Demolei em 1980 e as Filhas de Jó em 1992. E ele se interessou. Com isso, ele resolveu fazer os trabalhos todos e trouxe para o Brasil, trouxe aqui para o nosso Rio. E foi feito assim a dinâmica. Levou 3 anos. Por quê? Nós éramos as cunhadas, éramos presidentes e reuníamos todos os dias das lojas dos nossos maridos, né? Cada um respectivo. Ficávamos juntos lá, conversando, levávamos uns biscoitinhos, umas coisas assim. E aí ele achou então, ele e a dona Célia, que a gente também tinha que aparecer mais, a gente teria que ajudar mais, mas de outra forma, né? E aí ele conversou conosco, fez uma reunião na casa dele e fizemos a reunião de saber como seria, porque a gente era crua, não sabia nada. Nós sabíamos que era esposa de maçom. E dentro da nosso departamento feminino, nós ajudávamos a filantropia para a loja. Por exemplo, meu marido foi mestre venerável. Aí ele chegava em casa e conversava: poxa, eu queria fazer uma coisa ali, vamos dizer, procurar frequile, mas a gente como homem fica chato, não dá para ir. E aí a gente começou a ver, a gente saímos para conhecer hospital, creche, e começou a formar um grupo, né, de filantropia. E o Alberto Mansur e a Célia, eles gostaram disso. Então nós íamos para a casa dele, ele mostrava aquela parafernália de documento, de troço e tal. Eu, como advogada, na época ainda estava trabalhando, algumas coisas eu entendia e ele explicava. Aí levou 3 anos para ficar no forno e ver a documentação toda, né? Eu também tinha que falar também com o problema aqui do Brasil, se ia aceitar, se não ia, né? Porque mulher, sabe como é que é, né? Mulher tem que lavar roupa, cuidar do marido, do filho, e não era por aí. Aí, nesses 3 anos, nós conseguimos ele trazer com tudo para fazer. E aí, eu escrevi uma coisa aqui. Como é que foi como você perguntou, né? Como a vestimenta e o nome da Electa. O nome da Electa surgiu uma vez, a gente lendo a Bíblia, a gente viu que era interessante. Então ela se tornou a número 1, tá? Porque a Electa faz referência a uma das 5 pontas compondo um ensinamento de pontos na estrela da ordem. E ela representa a Senhora eleita.
fato citado na segunda epístola de São João, de João, com a cor vermelha e as virtudes da caridade e a hospitalidade. Por ali nós começamos a adicionar as mulheres heroínas, que seria, porque lá nos Estados Unidos são elas, e aqui no Brasil a gente não sabia muito, né? Sabia da história da Esther, o filme, não sabia quem era a filha de Jefé. Essas coisas todinhas assim, a gente vai aprendendo e estudando ao mesmo tempo, né? Quando eu li alguma coisa assim, gente, olha, vamos dizer assim, a Esther foi a rainha que salvou o povo, né, do extermínio. A Adá foi a filha de Jefté, que por ele ter feito um juramento a Deus, ele se arrependeu, mas ela foi firme, né? Ela subiu o morro, ficou lá, se entregou para Deus, e ela teve a coragem de deixar, ele a matava, né? Dentro das escrituras que tinha na época. E assim foi. E aí, nós, como é que eu falo aqui? Como é que você me perguntou duas coisas. Deixa eu Sobre a indumentária, como é que vocês chegaram na indumentária? A indumentária foi assim também. Na nossa iniciação, nós não tínhamos, né? Então, o branco foi estipulado. As mulheres, vestido branco e do teu jeito. Eu poderia estar hoje com essa aqui, ter um vestido, não mostrando o ombro, não mostrando os decotes assim, fazendo os decotes mais suaves, né? E depois, aí fizemos a nossa iniciação, no dia 2 de agosto, com as nossas, cada uma com as suas roupas idealizadas e sapato branco. Quando as senhoras que vieram para fazer a iniciação, que aliás aqui, ó, tem até aqui, ó, uma delas aqui comigo, tal. Elas falaram, na nossa reunião, elas disseram como seria a vestimenta. Seria uma indumentária branca, tipo um avental, mas fechado e da maneira que a gente quisesse. Então, teve muitas que fizemos com feltro. Teve outras que fizeram com botão. Mas com mãozinha, tudo direitinho, as mangas, tudo direitinho. E foi aprovado. E assim que surgiu a nossa indumentária. A indumentária da Electa lembra muito um jaleco, né? É, tipo um jaleco. Então, ele é uma indumentária considerada para serviço, né? Para serviço. E a gente só pode usá-lo dentro do templo. A gente não pode sair com ele para fora, tá? E dentro dessa fundação do capítulo Electa, da vinda, do estabelecimento de um capítulo aqui no Rio de Janeiro, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram, além da documentação que você já colocou? Quais foram as outras dificuldades? As outras muitas? Foram muitas. A gente ficava meio assim doida, né? Porque a gente chegava, sempre tinha uma novidade. Aí a gente não sabia. Foi um processo de aprendizado. É como o bebê nasceu, ele tem que andar. E ele não sabe. Você como mãe vai ter que começar a engatinhar, né? Para ele aprender. E assim foi a gente. Fomos conosco também, né? E sempre também levando para os nossos maridos. Porque não poderia só ser mulher. Teria que ser os nossos maridos, por eles. Nós somos cunhadas de maçom, né? Uhum. Então, só com... Agora até saiu uma lei que qualquer menina pode ser indicada por um maçom. Não precisa ela ser família. Antes, quando nós formamos, ela teria a esposa, a mãe, a filha, a irmã, né? Para ser. Fora disso, não poderia. Por exemplo, você quisesse ser minha amiga, não porém. Agora não. Agora já saiu, então eu acho que já abriu assim um universo maior,
né? Porque você é minha amiga, aí você quer saber, eu te explico mais ou menos. E te convido, você aceitada, né? Você vai ser minha irmã e minha amiga dentro do capítulo. Vai fazer os trabalhos também, vamos ajudar dentro da filosofia, dentro da solidariedade, né? Ajudar sempre o próximo, né? E seguir, porque tem muitas coisas que, com o tempo, uma coisa também que eu acho muito interessante hoje, porque na época era tudo. Quantas vezes eu em casa fazendo carta, né, para mandar para os Estados Unidos ler e autorizar. Não tinha e-mail. Demorava mais, né? Não tinha e-mail. Então era uma loucura. Outra, tinha que. Quer dizer, fiz isso aqui, aí você faz em inglês, você passava o inglês para mandar para eles. Para a gente pedir, às vezes, autorização de alguma coisa. Hoje não, hoje, graças a Deus, né? Mais rápido. A gente é muito mais rápido, não precisa também gastar telefone, a internet é boa, a IA ajuda muito também, né? E foi valorizando. Sônia, você tem alguma memória, assim, de alguma coisa que aconteceu, que marcou a sua vida, marcou a sua jornada dentro do capítulo? Tem alguma memória, ou seja da fundação, seja da sua participação? Eu escrevi isso aqui. Desculpa. Não, porque ontem eu fui lembrando, fui escrevendo. É que é muito tempo, é fundadora. Muito tempo, eu vou fazer 7,3. E é fundadora, então olha quanto tempo de capítulo ela tem. Pois é, né? Então aquela coisa assim que eu ficava, meu Deus do céu, como fazer? Sobre os preparativos, como eu estava falando, tiveram que trazer os rituais, que são originais. E naquela época ia demorar, porque... demorava. Que era correios até chegar aqui. Ir para a gráfica, passar do inglês para o português. Não foi rápido. Não foi. Tá? Você lembra quanto tempo levou? Se foi 1 ano para vocês terem acesso? 3 anos. 3 anos para ter acesso à documentação? 3 anos. Nossa. 3 anos. Para depois os Estados Unidos autorizar a fazer o capítulo, a fundar. E aí também tinha um lugar. Palácio Maçônico, do Rio de Janeiro. Tá. Mas só nós? Não. Tem outras lojas que poderia também fundar em seus lugares, em seus locais. Foi assim que surgiu, no dia da nossa iniciação. A Electa, o Grande Rio, a Mende Real, que foi em Niterói, e... Peraí, deixa eu ver aqui que eu botei. Mende Real, Grande Rio... Capítulo Electa número 1, Rio de Janeiro 2, Charlotte Mineral 3, que foi para Niterói. E o capítulo Grande Rio 4. Então, esses 4 capítulos foram fundadores. Então, era um grupo grande de mulheres e de maçons. E para ser fundado 4 capítulos ao mesmo tempo, era bastante gente. No mesmo dia. No mesmo dia, né? Com muitos convidados. Você tem registros nas fotos do dia? Eu tenho, algumas coisas eu tenho. Inclusive, o meu fazia revistinhas. Eu procurei ontem, eu não achei. Mas eu vou achar. Mas entre as suas fotos, você tem uma foto do dia da iniciação? Eu tenho, quer ver? Isso aqui é a nossa... Vocês assinando, tá? Isso aqui é eu e esse aqui é o Romeu, tá? Esse aqui é o único que eu tenho. Esse aqui é o comendador. Que veio para fazer a instalação. Isso. Entendi. Tá? Aqui eu tô como Electa, que na hora já foi codificada, né? Aqui são as meninas do departamento feminino, no qual a gente ajudava. E elas tomaram posse também nesses dias para cada um para seu capítulo. Isso aí, cada um justamente para cada... Aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Ela... Cadê? Não tá aqui não? Tá assim. Essa aqui, ela morava em Niterói. Sim, foi ela que levou Aí ela o levou para Niterói.
Uma coisa que você pontuou e que chamou a atenção é que você colocou a questão da mulher que naquela época só era vista do lar, aquela pessoa que era do lar. E você, advogada formada, trabalha na área. Como você vê o Electa fundado naquela época? Como é que foi a evolução da mulher nesse período? E dentro da própria Irmandade, como é que você enxerga isso? Como foram os tempos? Como é que você vê essa passagem de tempo daquela época para hoje? Olha, uma passagem assim fabulosa, né? Porque eu já era formada. Eu tinha uma amiga que ela até faleceu depois, não levou muito tempo não. Ela também se formou em advogada, tá? Mas o marido não deixava ela trabalhar. Tinha muito isso. Mas com isso, com a implantação, né, vamos dizer assim, do capítulo, abriu forma para quê? Nós fomos a São Paulo abrir, nós fomos em Minas. Então o Brasil abriu portas. Que bacana. Então, o capítulo para vocês foi uma abertura de porta. Abertura, um divisor de águas, assim, que nós, cada dia onde a gente chegava, a gente era aplaudida, a gente era coisa, ficava assim, todo impregnado, né, com a gente, aquela coisa, pô, mulher vitoriosa, virtuosa. Então, vocês davam um exemplo por onde vocês passavam. Bonito isso, porque o capítulo ele ser uma fonte de exemplo para outras mulheres, delas saberem que podem estudar. Claro que a gente guardar do seu tempo, o tempo teve que passar também, o mundo teve que também caminhar para essa evolução, mas como é bonita a participação da Electa nisso, do capítulo em si, nesse momento. Em todos, né? Em todos. Nós fomos voltando, fomos para São Paulo. Eu fui para São Paulo, foi acho que umas 2 vezes. Numa boa, tá? E eles ficaram assim, porque já tinha os Demolei e já tinha os filhos de Jó, mas não tínhamos nós, né? As vovó, as mamães iam para a maçonaria. Eu mesma, eu botei a minha filhada para a filha de Jó, aqui, antes disso. Eu ficava lá esperando, todo mundo lá fora esperando, a gente acabava a reunião dela e tal. E a gente falou, poxa, por que a gente fica aqui sem fazer nada, né? A gente podia fazer mais alguma coisa. E assim surgiu o Departamento Feminino, e assim surgiu, graças a Deus, a Ordem Internacional da Estrela do Oriente. Muito legal. E como é que você vê hoje a participação das pessoas mais jovens que estão entrando no capítulo? Como é que está sendo para vocês? Como é que é esse contato? É maravilhoso. Eu já gostava das meninas, né? Eu frequento. Tanto que muitas até hoje me chamam, tia. Às vezes eles ficam olhando assim, olhando, não, gente, eu já participei delas. Depois a Michelle saiu, não quis saber mais, e aí eu também me afastei, né? Eu acho que, pela juventude que a gente está hoje, é uma maneira de formação de futuras, eu vou dizer meninas, né? Porque o Demolei já está formado. Aí as meninas, a gente com esse problema todo de violência contra as mulheres e tal, é uma maneira que elas podem se defender, sabe por onde vai mexer o pauzinho, como se... Peraí, deixa eu ver uma palavra que eu botei aqui. O desafio são a resistência e os preconceitos cultural também. Então, com isso, ela aprende muita coisa, né? E os ritos e as práticas religiosas, seitas secretas, muitas pessoas acham que a maçonaria é coisa do demônio, que não vai, que as crianças não vão. Uma seita, assim, religiosa que não é. Então, com isso, a cultura feminina, fundando o Departamento Feminino para ajudar as lojas, coisa que eu já falei, eu vou tentar falando coisa. Mesmo tendo o maçom Alberto Mansur, porque ele teve muitos probleminhas sérios, né? Mas ele conseguiu, porque a trajetória de 1997 a 2026 passou por um projeto
pioneiro e experimental, tais como a quebra da exigência do vínculo do sangue maçônico, porque isso aí eu já te falei, né? Agora acabou. E o regulamento foi a flexibilidade para as mulheres com mais de 18 anos. Então, hoje, as meninas com mais de 18 anos, elas podem entrar. Ou seja, numa boa. saindo da filha de Jó, Isso, ela pode já adentrar pode. o capítulo. Amanhã pode ser uma presidente da República. Pois é. Né? Porque ela tem cabedal, né? Tem a essência de ser a menina e ser a mulher tomando as rédeas de um país que pode estar nos caos e elas podem levar. Não uma que entra com a cabeça muito ruim, né? A gente sabe como é que é. Então foi assim, ó. Sem qualquer parentesco maçônico, passaram a se filiar. E é recomendado o maçom ativo. Tem que ser um maçom ativo, tudo Pra direitinho para ser recomendado, tá? Então, o capítulo transformou-se num grande farol de expansão. Ajudou a plantar sementes, né, para a fundação de grandes outros capítulos estaduais e até municipais em diversas regiões no Brasil. O Electa consolidou seu papel para as filhas de Jó migrarem para a Estrela do Oriente ao completarem a maioridade no suporte prático. A mudança da modernização, que era feita que eu já falei, por cartas físicas e tal, se tornou uma reunião em plataforma como online, nos canais digitais, e a era digital facilitou o nosso dia a dia. O momento marcante foi quando a ritualística do casal Alberto e Mansur acendeu... isso é muito interessante. Eu escrevi para poder lembrar. As velas das 5 cores das heroínas. Ver funcionar... Aonde foi essa no dia da iniciação. No dia da iniciação de vocês? Da gente, da implantação do capítulo. E hoje, até hoje, né, nós fazemos. Quando tem uma ritualística, a gente faz. Então, foi pela primeira vez em solo, coroando os 3 anos pela luta, em formar os capítulos. Foi emocionante e vitorioso. Mas volta aí, como é que é essa cerimônia das velas? Como é que... Eu só assisti uma cerimônia, só conheci uma cerimônia das velas, ainda não tive chance de ver a do capítulo. Você já viu do Demolei? Já vi a do Demolei, que é linda, mas como é que é essa do Electa? Aí, vamos ter que ver um dia. Mas acontece o quê? Quando você instala o capítulo, é que faz essa cerimônia de Não, vela? pode fazer. Ela pode ser feita no capítulo? Pode ser feita. Tem um livro vermelho que... Cobraria a nossa digna de fazer a cerimônia das velas. Aí eu vou chorar muito. Eu conheço também a cerimônia, falou de uma cerimônia das fitas também, vou cobrar na Arjara. Também, tem. E dizem que é lindíssimo. Ó, o papel da mulher dentro da ordem é a força de liderança executiva com protagonismo e soberania, né, ritualística. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou, você contou que você começou, vocês idealizaram a ordem porque vocês eram do departamento feminino das lojas de marido de vocês. Sim. Então, vocês já tinham uma amizade. Ah, sim! Nossa, Isso você acha que uma coisa interessante do capítulo Electa, que vai comemorar agora o seu aniversário, uma coisa interessante é justamente a amizade que a gente vê. Quem entra no capítulo, uma coisa que é novo no capítulo, ele logo percebe que não é um amontoado de pessoas ali, mas que são pessoas, mesmo que sejam de gerações distintas, mas que são pessoas amigas. Como é que é essa amizade de vocês e vocês conseguem ter a percepção do quanto essa amizade de vocês acaba cativando quem está entrando e percebendo esse mesmo sentimento de amizade, acabando se sentindo parte dessa amizade? É o carinho, porque nós aprendemos, primeiro já começa por sermos cunhada. Ali na cunhada, ali a gente já sabia, uma olhar para a outra, uma sabia que estava com algum problema, a outra estava feliz, e as conversas, ali começou ali, né? Tanto que quando o Mansur fez a reunião, e a dona Célia falava com a gente, ela só dizia, gente, vocês têm que ser irmãs amigas, né?
para sempre. Pô, vamos dizer, você estava com um problema, você não queria falar com uma pessoa. Aí você chegava para mim, Sônia, posso falar com você depois? Aí ela resolveu teu problema. E tal, se eu também não soubesse, poderia falar com a outra menina. Então, isso foi formando uma família após a sua. É isso que eu vejo muito. A sensação ali do Electa é a sensação realmente de família. A gente se sente formando, sendo integrada numa família. Você acha que isso é um dos legados que vocês vão deixar para o nosso capítulo? Ah, sim. Essa grande família. Eu quero. Amanhã eu depois não estou mais aqui, mas eu quero sim. O nosso Brasil precisa de mulheres mais fortes, homens também, responsáveis, né? Que possa assim, pomba, vamos correr atrás, vamos fazer um país, porque o nosso país é tão bonito. Se a gente olhar os outros, também são, mas o nosso, gente, nós somos assim, a gente abre o braço, vem, e abraça. Não importa. Então, eu quero que no legado que eu estou deixando, né, seja constituído e construído para melhor. Sempre para melhor. Nunca para dizer, não vou fazer não, que coisa chata. Não, gente, vamos à luta, vamos correr atrás. E o capítulo essa número 1, é o mais importante, porque foi ele que foi determinado a ser. E os outros vêm 4, 5, 6, 7, não importa. Então nós somos a nossa organização, temos que dar exemplo. Exatamente. Tá? Olha, não faça isso. Não é assim. Não é só o título de primeiro, né? Isso. É a responsabilidade de dar exemplo. De dar exemplo. E aí, você amanhã tem uma filha, você vai querer que ela seja a sua filha de Jó. Você vai querer... Ih, aqui até me arrepiei. Você amanhã vai ter... filha, vamos lá. A tua idade vai passando, mas você está deixando para sua filha, para os teus netos. Que pode ser demolê, que pode ser maçom. Entendeu? Eu acho que a vida vai jogando, né? E você vai ter aquela, por exemplo, eu fui a primeira, né? E tô deixando para os meus netos, para os meus bisnetos. E para toda uma geração de pessoas que estiverem na Estrela do Oriente. E com força, com fé. A fé, então, é assim, inabalável, né? É que nem o Electa fala mesmo, amai-vos uns aos outros. Assim, como quem? Como Jesus amou a gente. É isso aí. Entendeu? Então, tenho certeza que o nosso capítulo, a ordem internacional vai continuar, vai dar frutos, vai dar aquela sementinha que começou lá, todo mundo com medo, não sabia nada, eu tinha vergonha de levantar para falar. Uma coisa também importante, a mulher levantar e falar. A gente ficava calado, porque eu tenho não, você não vai falar nada não, tá? Você só vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, tchau. Hoje não, a gente levanta, a gente fala, a gente expõe o que a gente pensa, né? Se tiver que botar em reunião, em votação, a gente vai lá colocar, porque a gente quer o bem pro país. Pro país onde nós nascemos, onde Jesus pegou e botou, olha, você vai nascer no Brasil, tá? E vamos correr atrás dele. É isso aí. Entendeu? Sim. Tá ótimo. Então, obrigada. É ótimo.